Muito boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o deputado federal do PMDB, Celso Pancerra. Boa noite, deputado. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Diogo, boa noite, Ricardo. É um prazer estar aqui falando com a sua audiência, né? Sua audiência. A melhor pronúncia do seu nome é Pancerra ou Pancerra? É Pancera. Pancera. O correto é Panceira, mas o carioca colocou um acento no E e começou a falar Pancera. Eu achei a adaptação muito boa e para mim está de bom tamanho. Pancera, ok. Isso. E para entrevistá-lo, eu convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Panceira. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder mais uma vez. Vamos agora ao resumo das notícias diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Uma das 3 agências internacionais de classificação de risco, a Standard & Poor's, tirou o grau de investimento da economia brasileira. A nota do país foi rebaixada de BBB- para BB+, e com perspectiva negativa. O país cai para a categoria especulativa. Investidores e fundos internacionais se baseiam nas notas de classificação na hora de fazer negócios e apostar nas economias ao redor do mundo. Além da crise brasileira, a agência levou em conta a falta de coesão da equipe de ministros do governo Dilma Rousseff. E o governo promete apresentar até o fim do mês uma proposta para cobrir o rombo no orçamento. Mas, enquanto isso, ministros sinalizam diferentes possibilidades de aumentos de impostos. O ministro Joaquim Levy falou em subir alíquotas do imposto de renda. As propostas enfrentam resistências dos empresários e até de partidos aliados. O PMDB do vice-presidente Michel Temer já anunciou formalmente que não apoia aumento da carga tributária e defende o corte de gastos para as contas não fecharem no vermelho. A crise econômica preocupa cada vez mais os brasileiros. Levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostra que 76% das pessoas têm medo de perder o emprego. Entre os que têm renda familiar de até um salário mínimo, 67% estão muito preocupados. Já entre os que têm renda acima de 5 salários mínimos, a preocupação atinge 54%. Além do medo, a crise já forçou as pessoas a mudarem a rotina. 59% dos entrevistados afirmaram que perderam o poder de compra. Para aumentar a renda, quase metade buscou um trabalho extra. Outros preferem cortar despesas. 16% chegaram a mudar de casa. A dificuldade para pagar aluguel ou prestação da casa própria passou de 19% em 2012 para 29% neste ano. Ao participar da reunião da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, o juiz responsável pela Operação Lava Jato defendeu que corruptos comecem a cumprir as penas logo após a condenação em segunda instância. Sérgio Moro quer mudanças no Código Penal. A proposta, que tem apoio da Associação dos Juízes Federais do Brasil, leva em conta o mesmo princípio adotado pelo TSE no caso da Lei da Ficha Limpa. Hoje, a execução de pena só acontece depois do julgamento de todos os recursos. Eu vou ficando por aqui, mas estarei de volta na semana que vem. Até lá! Voltamos então com o Jogo do Poder, hoje com o deputado Celso Pancerra, do PMDB. Deputado, essa semana foi uma semana de turbulência no Brasil, em Brasília, especialmente porque a agência Standard & Poor's rebaixou o grau de investimento do Brasil. Isso traz a especulação de que vamos ter uma fuga de investimentos internacionais, uma fuga de capitais e, por conseguinte, tivemos também um rebaixamento de várias estatais, de várias empresas brasileiras, tiveram também o grau de risco aumentado. Muito bem, qual é a sua avaliação sobre esse momento, sobre esse fato específico e suas consequências na economia a curto prazo? Eu acho que tem junção de 2 fatores nisso tudo aí. Primeiro, uma crise econômica mundial que demorou a se refletir no Brasil. O Brasil tinha algumas gorduras para queimar, que era particularmente um mercado consumidor interno muito pouco explorado. O governo Lula
na crise de 2008, incentivou o consumo, mudou os critérios de financiamento para a casa própria e também para os indivíduos e jogou dinheiro na economia, fez que a economia funcionasse. Mas essa crise um dia se refletiu, porque os fundamentos da crise são macroeconômicos, são mundiais. E junta com isso uma crise política do governo, né? Você tem a combinação aí do Lava Jato, todas as investigações que envolvem um conjunto de membros do governo, de partidos, né? A paralisia da Petrobras, né? Que tem uma cadeia econômica muito forte, a cadeia do petróleo. Essa conjunção levou a uma crise grande do Brasil, da economia brasileira, uma crise política, e levou o governo a apresentar um orçamento para o ano que vem Com 30 bilhões de déficit, e aí, obviamente, a agência começaram a olhar e dizer, será que esse país que tem um déficit já dito de 30 bilhões, ele terá condições de cumprir seus compromissos? O ministro no ano que Levi vem? já anunciou que vai ter que aumentar impostos e pede, digamos, o entendimento da nação, a compreensão dos brasileiros para esse momento importante, que vai ter que aumentar a carga tributária, vai aumentar os impostos para fazer frente exatamente a esse rumbo, para reequilibrar as finanças do Brasil. O senhor acha que há clima para a aprovação de qualquer medida no Congresso que signifique aumentar impostos? A CPMF foi descartada no primeiro momento, a própria presidente Dilma, há cerca de 20 dias, chegou a admitir, em seguida ela, digamos, voltou atrás e abandonou a ideia da CPMF. Essa semana houve novamente quem voltasse a falar em CPMF, em aumento da CID, ou seja, há como, digamos, ter acolhimento no Congresso, medidas dessa natureza? Se o governo fizer o papel dele, né, que é de cortar gastos, acho que a primeira coisa o governo tem que enxugar a máquina, fazer efetivamente a redução de ministérios. O senhor não acha, por exemplo, reduzir né? ministério, como se fala muito, reduz ministério, muito bem, tem 39, reduz para 20. Isso não vai gerar economia nem de 1 bilhão. Isso não vai, quer dizer, ou seja, isso é mais para efeito midiático, para efeito, digamos, de exemplo de comportamento austero, do que efeito prático. Efeito prático só com imposto, não adianta. Mas você sinaliza para a população Sim, nesse sentido, que está disposto a cortar na nesse carne sentido, sim. e que todo mundo vai ter que cortar um pouquinho na carne. Sim, nesse sentido, sim. Esse sinal trocado com a população é que permite depois ao Congresso, talvez, tomar medidas e dizer, bom, o governo está cortando a carne, a gente vai ter que mexer aqui, vamos mexer ali, para que o país saia da crise. Alguma coisa tem que ser feita, não pode continuar a crise aprofundando. A gente tem que ter a noção de que vai ter que fazer alguma coisa de antipático, né, para que lá na frente volte a economia a crescer. O governo tem que sinalizar primeiro onde dá para cortar, onde pode cortar gastos sem prejudicar efetivamente ou profundamente o país. E o governo diz assim, bom, eu vou ficar menor, eu vou fazer um esforço pessoal maior, porque nós vamos ficar menores, com menos gente atuando dentro do governo, cumprindo as mesmas tarefas, porque nós achamos importante reduzir o número de pessoas trabalhando, inclusive no governo. Esse caminho espinhoso que vem por aí, que é... Remédio amargo. Pois é, aumentar os impostos no Fundo geral para poder equilibrar. Você acha que o PMDB vai continuar junto nisso aí, ou ele vai se afastar um pouco e deixar que realmente o PT assuma o governo e assuma essa parte ruim da... Olha, eu vou te dizer a minha experiência desses 6 meses como deputado. O PMDB, depois do PT, foi o partido que mais teve adesão ao programa de ajuste do governo. Nas medidas mais duras que o governo apresentou no pacote de ajuste do primeiro semestre, o PMDB sempre ofereceu 50, 55, 57 votos às medidas de ajuste, dos 60. Então o PMDB teve uma taxa de adesão de 80% a mais, ou mais do que isso, nas medidas duras que foram votadas no primeiro semestre. Mas, ao mesmo tempo, o PMDB e o Congresso aprovam aumentos para, enfim, a Advocacia Geral da União, enfim, aumentos que vão ter impacto também no Judiciário. Ou seja, esses aumentos, as chamadas pauta-bomba, elas vão na contramão da lógica que o Brasil, digamos,
que preside, digamos, a atuação do governo, que é de poupança, de corte, ou seja, não há aí um comportamento que a população também não entende, quer dizer, esses setores privilegiados ganharam com esses ajustes, óbvio que estão batendo palmas, mas a população também não entende esse comportamento do Congresso, que nesse momento de crise, fazer concessões dessa natureza. Dessas todas, eu acho que o mais problemático foi a PEC 443, da Advocacia Geral, né, da União. Ela tem um impacto, mas o impacto da PEC 443, ela se dá 24 meses após a promulgação da PEC. Então, mesmo que a gente vote até o final desse ano a PEC, ela começa a ter impacto financeiro em 2018, início de 2018, no orçamento da União. E ela é uma medida, eu votei favorável, eu fui convencido da necessidade pelo seguinte: o governo está perdendo muito advogado. Por quê? Eles passam no concurso, se especializam em direito público e passam a atuar no mercado ou passar em outros concursos e saem da advocacia geral e o governo acaba perdendo. Deputado, uma massa crítica muito importante. Há razões, quer dizer, digamos, se você for analisar caso a caso, vai ter sempre razões aparentemente justas para se conceder aumento a várias categorias que estão sufocadas e apertadas e com rendimento, digamos, bastante reduzido. Mas o fato é que o que deveria presidir a análise de tudo isso é a situação no Brasil, não é? Não, mas a PEC 443 tem esse detalhe, que ela tem um período para o governo começar a gastar efetivamente, ela não gasta imediatamente. Quanto ao ajuste do judiciário, na semana que votou, eu não estava em Brasília, eu estava viajando com a CPI. Eu teria votado contra, assim como já falei que vou votar pela manutenção do veto da presidenta Dilma. Numa reunião semana passada, falou, olha, o judiciário estadual está na minha porta, Exatamente. O Ministério Público está na minha porta, quer também um reajuste nos mesmos termos concedidos em Brasília, quer que eu faça o que foi feito em nível federal, ou seja, isso desencadeia um processo em cascata que é, num momento de crise, que é insuportável para o erário federal e para os erários estaduais. Deputado, essa surpresa dele com as votações do PMDB me leva às vezes a uma conclusão. Existem dois PMDBs? Existe um PMDB de oposição e um PMDB do lado do governo, que chega numa hora um vota uma coisa, outro vota outra, e bota uma pauta bomba. O senhor vai responder logo após o nosso intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.